Bom dia, queridos, graça e paz. Queria compartilhar algo de Deus aqui com vocês nessa manhã, que o Senhor falou no meu coração, lá em Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 1, fala sobre a opressão que Israel sofreu pelos midianitas e pelos amalequitas. A Bíblia diz que Israel havia pecado contra o Senhor. Fazendo isso, a mão do Senhor, a proteção do Senhor se retirou do meio do povo de Israel. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que o nosso pecado faz uma separação, ela faz uma parede entre eu e Deus. Quando nós erramos, cria-se uma parede entre eu e o meu Deus. Não é que o Senhor havia se esquecido de Israel, mas é o povo que virou as costas para o Senhor. E quando eles fizeram isso, os inimigos de Israel vieram contra Israel, saquearam Israel. Lá no versículo 3 de Juízes e no 4, a Bíblia vai falar que eles vinham e destruíam a semente que o povo de Israel plantava. Nesse texto, Deus falou muito no meu coração. Um dos maiores objetivos do inimigo é destruir a sua semente, é destruir a minha semente. O diabo ele tem trabalhado para roubar a nossa semente, para destruir, impossibilitando o nosso crescimento no reino de Deus, impedindo a nossa prosperidade no reino de Deus. A ideia é que quando se fala de semente, se atribui apenas na área financeira. Mas quando eu falo de semente, eu não estou dizendo aqui que você tem que semear mais do seu dinheiro. Eu estou dizendo que a semente ela foi depositada no seu espírito, no meu espírito. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, se eu não estiver enganado, Paulo vai dizer, porque aquele que dá semente para o que semeia e pão para aquele que come. Ou seja, tudo que tem na minha mão, na sua mão, foi dada por Deus. Toda semente que é colocada nas nossas mãos, ela é colocada por Deus, porque a semente vem do Senhor. E quando eu falo de semente, eu estou falando sobre tudo aquilo que Deus colocou em você, depositou em você. Se você tem recursos para ser um provedor no reino de Deus, louvado seja Deus. Mas existem sementes que não têm a ver apenas com recursos financeiros. Existem coisas, existem mistérios, existem palavras, existem coisas que Deus colocou no seu espírito, no meu espírito, para que nós possamos expandir o reino de Deus. Existem sementes que o Senhor depositou em você, existem sementes que o Senhor depositou em mim. E essas sementes, elas precisam multiplicar, elas precisam crescer. Mas o diabo, ele tem trabalhado para roubar essa semente, para impossibilitar o seu crescimento e o meu crescimento. Quem dá semente é o Senhor. E o Senhor te deu essa semente com muito carinho. O nosso maior problema é que nós não valorizamos essa semente. O nosso problema é que nós negligenciamos essa semente. Entrega ela de graça, muitas das vezes, na mão do diabo. E isso impossibilita o nosso crescimento. A Bíblia diz que Gideão, ele preservou a sua semente. Ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava escondido, ele estava preservando aquilo que ele tinha de mais valor, porque ele acreditava que aquela semente era muito de grande valor, de grande estima para ele, porque quando ele semeasse, ele ia colher muitos frutos daquela semente. Deus está procurando pessoas nesses dias que escondam as suas sementes, que trabalham a sua semente, que multipliquem a sua semente. Homens que vão ser, como Gideão, libertadores. Uau, Rebassória, Deus está levantando nesses dias libertadores. A Bíblia diz que o povo de Israel clamou, e o clamor subiu até os céus, e o clamor não ficou lá. O Senhor ele entrou com providência. Porque quando você decide clamar, o céu decide se mover. Quando você decide clamar, o céu decide se mover em favor daqueles que clamam, daqueles que buscam, daqueles que cumprem aquilo que a palavra diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clame ao Senhor e Deus vai levantar libertadores nessa nação. Deus vai levantar homens nessa nação, homens que vão arrebatar, que vão tirar o povo da opressão. Deus vai arrancar o seu povo da opressão do sistema do mundo. Deus está levantando homens que estão preservando as suas sementes, homens que estão valorizando a sua semente. Você não precisa ter um grande nome.
Gideão, ele é claro quando ele diz, eu sou menor na casa do meu pai, quem sou eu? Deus não está procurando pessoas de destaque, Deus está procurando pessoas que estão escondidas, mas que estão preservando as suas sementes. São esses que Deus vai levantar nesses dias, são esses que Deus vai levantar para tirar um povo de uma opressão, para arrebanhar, para trazer de volta o povo que tem sido oprimido pelo sistema do mundo. Que você possa guardar a sua semente, que eu continue preservando a minha semente. E essa semente ela precisa produzir. Sabe de que forma? Assim como nós aprendemos ontem com o nosso pastor, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos. Nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para que essa semente ela cresça e se multiplique. Então, meu conselho, assim como o Senhor, o Espírito Santo me aconselhou é, Wender, guarde a sua semente, preserve a sua semente, trabalhe a sua semente, porque eu vou gerar muitos frutos através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.